Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal, né? Eu tenho o meu sistema chamado Hater Ryu, né? E assim, para algumas pessoas eu fiquei meio fora uns 2 meses, sem fazer vídeos. Eu queria fazer um relato, o porquê de eu ter parado de fazer os vídeos esses 2 meses, né? E assim, eu queria comentar, porque na verdade eu quero mostrar para vocês que o professor de defesa pessoal, ele está sujeito a assaltos, né? Ele está sujeito a agressões, né? Nosso dia a dia, como qualquer outra pessoa, professor de defesa pessoal, ele também é sujeito às mesmas coisas que acontecem no geral, né? No povo, né? Na sociedade que a gente convive, né? E assim, por esses 2 meses eu fiquei sem celular, né? Eu tinha sido assaltado e levaram meu celular. Então, assim, só que eu quero fazer o relato dessa história aí pra vocês, né? Não sei, eu quero dizer, né? Ah, aconteceu isso. Eu quero relatar. Porque às vezes o professor, ele, ele quer mostrar pra você aquela coisa de filme, que ele sempre vai se dar bem quando se trata de defesa pessoal. Ele sempre vai ter a resposta para você sobre questões de faca, questões de arma. Ele vai estar tendo uma filosofia para você momentânea, né? Quando se tratar de defesa. Só que eu quero te mostrar a realidade do assunto. Eu quero ser homem para vocês, para falar, olha, isso aconteceu, isso funcionou, isso não funcionou, porque às vezes, né, a gente vê aquela questão de filme e não é bem assim. Nem o ninjutsu, que tanto amo, ele é diferente a questões de ilusões que a gente pode ocasionar pela, pelas coisas que conseguimos fazer, né? É, através do ninjutsu, que a gente fala que não é inventar, mas a gente manipula a questão de ilusão, de ótica, na verdade, do, da pessoa. Então, o ninja, ele traz toda essa questão de ótica, né? Quando é questão de treinamento ou missões, né? Porque de alguma forma alguns praticantes de ninjutsu utilizam, né, a questão de espionagem, qualquer outro tipo de coisa, para o governo, trabalhando para o governo, ou sendo um detetive, né, e por aí vai. E assim, não mudei de assunto, mas eu quero voltar para o assunto que a gente estava comentando, só rapidão. Ah, eu fui assaltado, né, lá para outubro, mais ou menos. No final de outubro eu fui assaltado. No dia eu tava andando, né, não tinha iluminação direita. E detalhe, né, eu tava com duas mochilas. Então eu tava uma no ombro, a mochila normal, mais ou menos aquelas de estudante, e tava com aquela mochila de academia, né, aqui pendurada. E assim, para quem conhece, né, eu sabe que eu venho muito da origem do ninjutsu, do Hapkido, do Taekwondo, então a minha origem em si é mais ou menos para esse lado. Então você vai ver eu chutando mais do que socando. Ah, você vai ver muita coisa de defesa pessoal, né? E assim, esse dia eu fui abordado por dois rapazes. Esses rapazes estavam drogados, né?
E assim, é... esses rapazes, um tava de capuz e o outro tava sem capuz, né? Um tava querendo ser visto, não tava nem importando se tava sendo visto ou não, e o outro tava se escondendo, né? Então, assim, eles me abordaram no escuro, né? Tipo, não tava mais escuro, me abordaram e, e falaram sobre o assalto, né? Então, eu dei 2 passos para trás, primeiramente, né? Porque a gente nunca sabe o que que eles têm. Então, a gente sempre dá 2 passos para trás, mais ou menos. A gente não fica muito perto e nem muito longe. Porque se ele estiver muito perto, se a gente estiver muito perto, ele pode ter uma faca ou alguma coisa que pontiaguda e te acertar uma, né? Mas você também não pode estar muito perto do caso disso. E também não pode ficar muito longe, porque se no caso se ele tivesse uma arma, no caso ele não tinha, mas se ele tivesse a possibilidade, mas não é que poderia funcionar, mas há a possibilidade também de eu defender da arma. Mas em si, defendi mais com os punhos, no soco, né? Os dois rapazes vieram e eu fui aos socos, né? Com os dois pessoas. E eles caíam, né? E eles levantavam, caíam de novo, né? E tipo assim, e eu percebi que ao longo do que eu bati, eles levantavam, eu percebi que aquilo ali não ia dar em nada. Porque eles não estavam sentindo literalmente. Porque de alguma forma, né, na verdade, aquelas pessoas que usam drogas, a sensibilidade delas é um pouco menor do que uma pessoa normal, sim, sã, na verdade, né? Que não usa nenhum tipo de drogas. Não é quer dizer que ela não sinta, ela sente. Mas ela tem favorável a não sentir um pouco menos, né? Aí eu não sei te falar literalmente se é uma quantidade menor, se é uma quantidade maior. Eu sei que ela dificilmente ela consegue sentir como a gente sente. A dor muito intensa, muito grande, que às vezes a gente dá uns gritos que quer morrer, ou alguma coisa assim, né? A gente dá uns gritos assim. Então, assim, eu percebendo que aquilo lá não ia funcionar, o que eu fiz? Eu fui correr. Então, eu peguei, né, depois que eu bati os dois rapazes, eles caíram no chão, eu fui correr. Quando eu fui correr, um dos rapazes tentou me dar um mata-leão, né? E eu peguei, joguei ele por cima, né? Arremessei ele por cima de mim. E fiquei de joelhos no chão, né? Quando eu arremessei, eu fiquei de joelhos no chão. E o outro rapaz chegou e me deu 2 socos, né, no rosto. Pá, pá, puf, caí no chão, né? Aquela coisa bem, bem coisa de filme, né? Mais ou menos defendeu, depois, puf. E assim, aí os rapazes pegaram, arrancaram o meu relógio e o outro abriu a mochila e tomou o meu relógio, o meu celular que estava dentro da mochila. Então, por isso que eu fiquei sem celular. Só que o que eu queria dizer para vocês? Que quando eu contei isso aos mestres, alguns mestres, eles acharam que eu estava errado na situação. Não, alguma coisa você fez errado. Você não deu o soco certo. Você não deve ter defendido corretamente. Aí eu olhando a situação, como eu relatei, detalhes, né? Tava com 2 mochilas. Não há um Superman na nossa vida diária. Não é que assim, que não haja. Mas nosso Superman quer dizer assim, nós transformamos o nosso dia cada vez mais melhor. Então a gente nos esforçamos. Aí chamamos de Superman, aquela pessoa que se dedica muito. Mas no caso onde você tem 2 agressores, 2 mochilas, você vai se defender como? Eu faço para vocês o seguinte:
Eu coloco para vocês o seguinte: faça um teste vocês mesmos em casa. Pegue 2 mochilas, não coloca uma coisa leve não, até porque eu não tava uma coisa leve, né, eu tava com a caneleira, a luva e um pezinho de 1 quilo, né, na mochila de musculação. E a outra mochila eu tava com a roupa do jiu-jitsu. Então façam um teste vocês. Coloca alguma coisa na mochila que dá mais ou menos esse tipo de peso aí e tenta se movimentar. Vocês vão ver que o movimento de vocês vão estar um pouco menor do que uma pessoa que não tenha nada. E assim, aí às vezes o professor ele chega para você querendo se passar como o cara que nunca é assaltado, o cara que vai te resolver a situação e que vai te dar a melhor situação, até temos uma filosofia de defesa. Não, eu vou te fazer uma. Vou te, aí vai começando a falar e vai filosofando para você a respeito do que ele tá te passando. Aí eu te falo, na rua, como eu disse antes, na rua não tem aquela questão de técnica de rua. A pessoa que vai estar na rua, ela não vai querer saber de técnica como você, não. Ela não vai querer saber se vai ser honroso ou não, só uma pessoa lutar com você, não. E às vezes vai de 2, de 3, de 4, vai depender da situação. E às vezes ele vai estar armado ou não, com faca ou sem faca, ou com a própria arma mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque, tipo assim, na verdade, com esse tipo de pessoa, né? O professor que ele vai te induzir toda uma questão de filme e não te mostrar a realidade. O professor ele tem que ser capaz de mostrar a realidade para você. Se ele morar numa favela ou alguma coisa perto de uma favela, sei lá, que às vezes acontece em periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, que ele mostra a situação de fato daquela e também da questão do local. Ele tem que te falar assim, olha, tal local funciona assim, tal local funciona assim e tal local funciona assim. E detalhe, nenhuma dessas situações você tem que estar com alguma coisa, porque senão, não defenda. Ele tem que chegar e falar para você, não defenda, deixe. Agora, se você tiver a possibilidade de estar com as mãos limpas, seu corpo todo limpo, para fazer alguma coisa, aí sim, se a situação permitir, que aí também coloca permitir, ele saber que a situação é permissível a se defender, faça. Se não, deixe. Eu queria deixar isso para vocês. Eu queria que vocês fizessem esse teste que eu falei, né, sobre você estar se movimentando com mochila, com alguma coisa que te movimenta, que te atrapalha na movimentação e ver se isso vai funcionar quando você for para defender. Que às vezes alguns professores dizem que vai funcionar. Eu quero que vocês mesmos façam um teste com isso. E, e era isso que eu queria para vocês, né? E eu vou estar postando outro vídeo depois desse vídeo para vocês também estarem visualizando, ok? Obrigado.